Agora nós vamos falar do lipedema. O lipedema ele é uma doença crônica que é caracterizada por um acúmulo anormal de gordura subcutânea, que afeta principalmente mulheres e tem uma distribuição simétrica e é muito mais comum em membros inferiores. Então, uma dificuldade do diagnóstico é que frequentemente ele pode ser confundido com obesidade e também com linfedema. O diagnóstico ainda permanece majoritariamente clínico, uma boa anamnese ali com a paciente para entender essas queixas, mas a ultrassonografia surgiu como uma ferramenta objetiva para a gente avaliar essa espessura do subcutâneo e a qualidade da derme e do subcutâneo em si, dessa morfologia dos tecidos. Então, ele é um método não invasivo que permite essa avaliação estrutural do tecido adiposo e também permite um acompanhamento evolutivo. Quanto à classificação anatômica do lipedema, nós temos divididos em cinco tipos. O tipo um que é apenas o quadril, o tipo 2 que pega o quadril e coxa, o tipo 3 que já pega quadril, coxa e panturrilha, o tipo 4 que é limitado aos braços, né, braço, antebraço e polpa, região do punho, que não é tão frequente, e o tipo 5 que afeta as panturrilhas. Quanto aos estágios do lipedema, então a gente vai começar com o estágio 1, que tem um aumento discreto desse subcutâneo. Conforme vai progredindo para o estágio 2, já começa a ter uma irregularidade da superfície da pele e um aumento ainda maior desse subcutâneo. No estágio 3, então a gente já tem um aumento ainda mais desse subcutâneo, mais alteração de pele, já começa a ter nódulos, muitas vezes dolorosos, e também uma maior flacidez de pele. E no estágio 4, então, a gente tem uma distorção, um aumento muito acentuado desse tecido subcutâneo, de alterações cutâneas também. Pode, inclusive, estar associado com o linfedema, então, ser chamado de lipolinfedema. Então, tem essa progressão crônica. E cada estágio vai representando, então, um maior acúmulo de gordura e mais alterações estruturais na pele e subcutâneo. Então, aqui clinicamente, então, a gente observa essa progressão dos estágios, um, 2, 3 e 4. Então, o que a gente observa aqui também, que é uma característica importante do lipedema, é que ele poupa aqui a região dos pés, e quando é de membros superiores das mãos. Então, a gente observa o paciente com aumentos enormes de subcutâneo, com bastante distorção arquitetural, mas olha como polpa aqui a região do pé. Então chega no tornozelo, faz como se fosse um garrote, como se tivesse uma meia comprimindo ali. Então esse é um dado importante para o diagnóstico do lipedema. E o que diferencia, então, esses estágios é essa variação do tecido subcutâneo com alterações cutâneas, então isso que vai fazer esse diagnóstico em estágios diferentes, e isso é importante porque os tratamentos recomendados também são diferentes. Então, lá no estágio 1 inicial, você vai fazer um tratamento muito menos invasivo, com roupas compressivas, drenagem linfática, exercícios físicos, tem os tipos certos de exercício também que se deve fazer, e já a partir dos estágios mais avançados, inclusive do 2, muitas vezes já está indicada a lipoaspiração, ou até, conforme for esse estágio mais avançado, cirurgias até mais complexas para ter uma melhora desse quadro. Então, como que a gente vai fazer o exame para o diagnóstico? Primeiro protocolo que a gente vai usar é o protocolo Amato. Então, é feito com a paciente em ortostase, com a paciente em pé. Então, a gente pode usar aquelas escadinhas, igual faz exame para quem faz exame vascular, de varizes. Muitas vezes a gente faz com a paciente em pé, na escadinha, né, para facilitar. E a gente vai medir pontos específicos para identificar esse subcutâneo e ver a espessura dele. Então a gente vai não comprimir, colocar bastante gel, não fazer uma compressão desse subcutâneo para que a gente não mascare essa medida, então é com a mão bem leve. Os pontos que a gente vai observar, então, é a coxa anterior, que vai ser um ponto médio entre a crista ilíaca e a borda patelar inferior, que o ponto de corte do normal nesta região é de 17,9 milímetros. Na face lateral da perna, no ponto médio entre a cabeça da fíbula e o maléolo lateral, que o ponto de corte é 8,4. Na região pré-tibial, que é o ponto médio entre a tuberosidade da tíbia e o maléolo medial, então a medida de corte é 11,7, e na região supramaleolar medial, 2 centímetros acima do maléolo medial, o ponto de corte é 7 milímetros. Então o lipedema ele vai ter um aumento dessa espessura, lembrar que ele é uma condição bilateral, e para a gente ter a validação
a gente vai ter que ter uma medida bilateral dessas alteradas. Então, o maior poder diagnóstico que mais está relacionado ao lipedema é a região pré-tibial. Então, como medir? Lembrar de não comprimir. Então, aqui eu vejo a camada de gel, eu não estou comprimindo esse subcutâneo. Eu faço uma medida da derme também, que a gente pode usar até depois para, na evolução do quadro, ver se tem alguma alteração também. Mas o importante é medir, então, essa espessura do subcutâneo. Então, daí a gente precisa diferenciar a obesidade do lipedema. Então, lembrar que a obesidade ela é um aumento de gordura homogêneo. Então, a gente vai ter esse subcutâneo mais aumentado, mas de uma maneira homogênea e sem tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, porque ele se distribui em todo o corpo. A gente vai ter a característica do subcutâneo normal, então os septos, íntegros, a ecogenicidade normal. Geralmente esse aumento da gordura na obesidade, ela até é mais desse subcutâneo mais profundo em comparação com o subcutâneo superficial. Já no lipedema, a gente vai ter um aumento mais irregular dessa gordura, então ela fica com um aspecto mais nodular, pode ter dessa descontinuidade de septos, muitas vezes é doloroso, então até de fazer o exame, conforme você está colocando o transdutor, a paciente pode sentir dor, e lembrar que ela é simétrica e bilateral, geralmente acomete mais, então, membros inferiores. Então, um quadro aqui diferenciando o lipedema do linfedema e da paniculite. Então, o lipedema, ele é uma doença tanto do tecido, ali do tecido adiposo, que tem um componente tanto inflamatório quanto vascular. Então, a dor é muito frequente nessas pacientes. Lembrar que a distribuição é assimétrica e predomina ou nos membros superiores ou nos membros inferiores, o que aqui ajuda na diferenciação com a obesidade, que a gente tem distribuição mais homogênea. Lembrar que os pés e as mãos são poupados no lipedema, então, ao contrário do que acontece no linfedema, por exemplo, que é frequentemente acometido mãos e pés. Aquele edema que a paciente refere de inchaço das pernas, ele é mais leve no lipedema e geralmente aumenta ao longo do dia, e ele é muito mais importante e persistente nos casos de linfedema. Os nódulos são frequentes no lipedema e geralmente dolorosos, e pode ter equimoses. Então, lembrar que como tem esse componente vascular também, então muitas vezes a paciente refere as manchas arroxeadas ali, uma equimose, e sem história de trauma, não bateu, não teve nenhuma alteração ali de diferente, e de repente começa a ter essas áreas de equimoses. Então, isso também ajuda para o diagnóstico ali do lipedema. E lembrando que os graus máximos ali, o estágio 4 do lipedema, também pode estar associado ao linfedema, que é o lipolinfedema. Então, pode ter as duas características das duas coisas. Então, a paniculite, ela é uma hiperecogenicidade difusa do subcutâneo, faz muitas vezes essa perda da diferenciação da derme com o subcutâneo, tem esse aspecto que a gente chama também de tempestade de neve. Pode ter espessamentos de septo e pode ter Doppler positivo em fases mais ativas, mas a paniculite, lembrar que em geral ela é focal ou multifocal, então ela não é simétrica, bilateral, então isso ajuda a diferenciar, porque ela pode ser muito dolorosa também, né? Se for em estágio mais ativo da inflamação. Tem inúmeras causas a paniculite, várias coisas podem fazer, mas lembrar então dessa distribuição que daí é mais focal e assimétrica, ao contrário do lipedema. Já no linfedema, a gente vai ter, além do espessamento do subcutâneo, pode também ter um espessamento cutâneo, então espessamento da pele, essas lâminas líquidas entre os lóbulos adiposos, dando esse aspecto de favo de mel nos casos mais avançados, esses espessamentos de septo. Então, tem aumento tanto de um quanto de outro, e que, lembrando mais uma vez, pode estar associado. Mais recentemente, surgiu essa classificação do lipedema da doutora Daisy Vargas para classificar de acordo com a derme e o subcutâneo o lipedema, essa classificação morfológica. Então, além da protocolo de Amato, que a gente usa para o diagnóstico, que é aquela medida da espessura, ele leva mais em consideração a medida da espessura para o diagnóstico do lipedema. Aqui a gente vai usar o aspecto da derme, o aspecto do subcutâneo, para uma classificação morfológica. Então, a gente vai fazer aquele primeiro protocolo para ver se a paciente tem o diagnóstico do lipedema, e depois a gente vai fazer esse protocolo para avaliar qual seria o estágio dessa classificação morfológica.
Então, o protocolo da classificação morfológica que é da doutora Daisy, ele é realizado com a paciente em decúbito dorsal. Então, tem uma ergonomia melhor para você avaliar, reduz um pouco a sensibilidade dolorosa do toque ali durante o exame, é mais confortável para paciente. Então, o do Amato a gente vai fazer em pé, mas o da doutora Daisy Vargas a gente deita a paciente em decúbito dorsal para fazer esse exame, então. O transdutor ele vai ser colocado linear no eixo longitudinal, aqui nessas regiões, e também são em pontos específicos. Então, como a gente viu lá no protocolo de Amato, que a gente vai medir aqueles 4 pontos específicos, aqui a gente vai avaliar 3 lugares específicos também, que é a lateral da coxa, na região média proximal, a medial da perna, mais proximal, e a posterior da coxa, mais distal, um pouquinho até mais para medial. Então, é essas regiões que a gente vai avaliar para essa classificação. Então, primeiro a gente tem que entender o subcutâneo normal e da obesidade, para depois a gente ir para o lipedema. O subcutâneo normal, a gente vai ter que essa junção derme-hipoderme vai estar preservada, a espessura e ecogenicidade da hipoderme também vão estar preservadas, a gente não vai ver nódulos, e os septos são contínuos, horizontalizados, tem esse padrão que a doutora Daisy chama de prateleiras flutuantes, como se tivesse, então, essas prateleiras. Na obesidade, a paciente vai ter um IMC aumentado, então um IMC maior do que 30, aquela distribuição mais homogênea, tanto membro superior quanto inferior. A junção derme-hipoderme também vai estar preservada e a ecogenicidade vai estar preservada, o que a gente vai ter um aumento da espessura da hipoderme, lembrando até mais um aumento dessa espessura desse subcutâneo mais profundos. Não tem também os nódulos e os septos continuam igual, porque a morfologia do tecido fica igual, é um aumento do subcutâneo, mas com morfologia preservada. Então, os septos vão estar contínuos, é o padrão típico em camadas. Quando a gente vai para o lipedema, o que que a gente vai ter? O grau 1 do lipedema ainda vai ter a junção da hipoderme preservada. A gente já vai ter um aumento da espessura do subcutâneo, mas junto com um aumento dessa ecogenicidade, que também já começa a estar um pouco aumentada. Ainda não vamos ter nódulos, ainda vão estar ausentes, e os septos eles podem estar mais lineares, um pouco mais curvilíneos, ou com descontinuidade, mas uma descontinuidade menor de 50%. Quando a gente vai para o estágio 2, então a gente já tem esses septos com descontinuidade maior do que 50%, então são vários septos descontínuos, e também vai ter essa hipoderme aumentada e essa espessura aumentada e um aspecto mais lobulado. Mas ainda não vamos encontrar os nódulos hiperecogênicos. E a junção derme-hipoderme ainda vai estar preservada. No grau 3, a gente já começa a ter uma assimetria da junção derme-hipoderme também. Ela fica com esse aspecto um pouco mais serrilhado nessa transição, um pouco mais irregular. Já tem um aumento dessa espessura com aquelas descontinuidades dos septos, e aqui a gente vai começar a encontrar esses nódulos hiperecogênicos, que alguns foram biopsiados num trabalho subsequente da doutora Daisy e acabaram tendo como diagnóstico nódulos hemorrágicos. Então, pela própria doença ali, né, com aquele componente vascular. Então, quando a gente encontra esses nódulos hiperecogênicos, ele já entra aqui no grau 3, né? E os septos já também são irregulares e descontínuos. E o grau 4, que seria o grau máximo do lipedema, a gente vai ter uma alteração mais completa. Então, essa junção derme-hipoderme vai estar bem irregular, bem serrilhada, com essa hipoderme toda aumentada, desorganizada, com septos até mais verticalizados. Você perde essa padrão dos septos, ficam ramificados, né? Um aspecto chamado de marmorizado. E geralmente já nem tem mais os nódulos. Então, os nódulos eles são para o diagnóstico do grau 3. No grau 4, em geral, a gente já nem vai ter esses nódulos, mas é essa estrutura toda desorganizada do tecido. Então, no laudo, a gente vai descrever, né? Então, o que que a gente encontrou, esse espessamento do subcutâneo, se tem perda do padrão habitual, se tem ou não tem nódulo, as medidas que a gente viu, então, do lado direito e esquerdo, primeiro do protocolo do Dr. Amato, então a gente vai colocar essas medidas,
e vai descrever também posteriormente essa estrutura do subcutâneo para ver se está alterado ou não. Em geral, eu classifico e coloco as referências, então eu coloco a referência do artigo do Dr. Amato e da doutora Daisy Vargas. Aqui nesse caso era uma paciente que tinha um lipedema, então eu coloco ali, né, que tem os espessamentos, quais são as regiões que ultrapassaram o limite de descrito, né, pelo Dr. Amato, e a classificação morfológica, que seria aqui nesse caso do grau 2. Então, assim que a gente faz esse protocolo de avaliação do lipedema. É isso, muito obrigado.